tudo bem? Sou a Grazi Muniz e hoje tem Papo Pipoca com a Denise. Tudo bom, Denise? Tudo. A Denise tem a empresa chamada Econise, que já está uns 10 anos no mercado, é isso? Exato. Explica como é que funciona, o que faz a Econise. Bom, a Econise é uma empresa prestadora de serviço, né? Nós trabalhamos com consultoria ambiental. Toda a parte de licenciamento, gerenciamento de resíduo, tratamento de efluente, todas as demandas relativas a meio ambiente, a gente tem uma equipe técnica que atende as empresas conforme a demanda delas. Então, hoje, o meio ambiente, assim, a parte de licenciamento tem uma série de regras, de leis que regulamentam a atividade. Então, por exemplo, de acordo com hoje no estado, o que regulamenta o meio ambiente é a CONSEMA 288. Então, as atividades que estão nessa lei são obrigatórias ter um licenciamento ambiental. Então, a empresa, para funcionar, ela tem que por atividade, não Exato. Por porte de empresa. Também. Na lei está atividade, está o porte, está o tipo do empreendimento. Então, conforme o que a gente olha ali na lei, normalmente as empresas entram em contato antes com... Quando tu vai abrir uma empresa, tu entra em contato com o teu contador vai registrar a atividade e de acordo com isso eles vão encaminhando para as atividades, para as regulamentações específicas. Aí entra a parte do meio ambiente, né, do licenciamento. Legal. Isso é sempre terceirizado ou as empresas têm dentro das empresas alguém que possa desenvolver? Olha, como é que funciona? Depende. Empresas de grande porte que a gente observa, assim, elas têm já um departamento de meio ambiente que faz isso. Algumas optam, em função de que não tem um profissional específico para fazer só aquilo, elas optam em terceirizar o serviço. Né? Em função, é a mesma coisa assim, cada um que conforme a sua habilidade, né? E muitas vezes tu tem alguém que pode sim ter um entendimento, mas as leis sempre estão mudando. A parte de meio ambiente sempre tem que cuidar. Então, às vezes é um detalhezinho que vai lá e tranca o teu processo. Então, é muito importante ter expertise, muito importante ter alguém que entenda da área para te orientar e que tu possa regulamentar da parte correta, né? E se alguém quer, por exemplo, tá na dúvida, vocês fazem esse trabalho de ir na empresa e só orientar? Sim, é só consultoria também. A gente presta o serviço, é só entrar em contato conosco, sem compromisso, né? Daqui a pouco eu quero abrir uma empresa, eu crio aves, por exemplo, eu preciso de regulamentação ambiental. Vai lá e questiona a gente, a gente vai dizer não precisa. Como é que funciona? Eu quero comprar. Muita gente, às vezes empreendedores querem se instalar na cidade, né? Qual é a área que eu posso instalar o meu empreendimento? Então a gente faz todo um estudo também para dizer se aquele local é adequado para que a tua atividade se instala, né? Isso tudo a Econise presta também. Por exemplo, antes de tu instalar, tem lá algumas árvores específicas que tu tem que retirar elas para fazer a construção. A Econise também tem essa parte de regulamentação, né? Tem biólogos que a gente tem credenciamento, então tem toda uma equipe multidisciplinar, geólogo também junto conosco. É tão importante, cada vez mais eu vejo. É uma pauta, né, assim, para nós do nosso dia a dia, né, debater o meio ambiente. Sim. E que bom que as empresas podem, né, contar com isso, porque, enfim, olha, depois que tá feito o estrago, é que normalmente... Normalmente o pessoal acaba... no caso da Econise, assim, a gente tem das duas formas, empresas que já se instalaram e que não tinham um conhecimento específico e que agora tem que se regularizar, então a gente faz todo o processo de regularização, como empresas que estão antenadas, que já estão orientadas desde o início, quando vão lá abrir atividade, não, a gente sabe que a gente precisa e a gente veio aqui procurar vocês, então... Aí é óbvio que a gente já orienta a fazer certinho desde o começo. Que seria o ideal em diversos casos. Esse seria o ideal. No licenciamento, se a gente fosse fazer todas as etapas, tem a licença prévia, que é o estudo lá, que a gente regulamenta se a atividade pode ser feita ali. A instalação, a licença de instalação, que daí libera o empreendedor para construir. E a licença de operação que ele pode operar tranquilamente, atendendo as regulamentações ali que saem do documento. Em alguns casos, o empreendimento já está instalado, está construído, está funcionando, então tu tem que regularizar ele. Foi o caso que normalmente não veio desde o início, né? Sim. Então, esse caso a gente também daí tem que apresentar toda a documentação como se estivesse lá no início também, só que daí tem que apresentar o que de fato está ali acontecendo no negócio, né? Não é aquela
situação em que no caso, o órgão regulamentador pode te orientar da melhor forma. Não, daí tem que ser regularizado conforme a realidade do empreendimento, né? Muito bem. Mas assim, quem te ouve falar, pensa que tu veio para Pipocando só por esse motivo, né? Na verdade, a Denise, assim como outros pipocas, tem milhões de ideias e até o que te trouxe foi um outro projeto na época, né? Exato, que a gente fez a mentoria para uma outra situação. Mas como que tu veio parar na Pipocando, Denise? Porque tu já tá aqui há bastante tempo, tu foi uma das primeiras, assim, que eu me lembro aqui de frequentar a sala, dos encontros. Olha, Grazi, na verdade, quem me trouxe aqui foi uma outra pipoca, que é a Joyce Pinheiro, né? Sim. Na época... vocês duas fizeram mentorias no mesmo mês, né? Exato. Na época, nós estávamos querendo montar um negócio, né? Um negócio, uma segunda atividade, dentre tantas outras que eu já tenho, né? Como tu mesmo disse. E a gente precisava de orientação mais específica para aquele negócio, porque a gente tinha o conhecimento técnico, mas não tinha a parte de realmente fazer a mentoria, fazer um plano de ação, botar no papel se o negócio era viável ou não era viável. Toda essa parte que a Pipocando auxilia, a gente tava meio assim, né? Como é que a gente ia fazer? E aí, no fim, a gente fez a oficina, eu e ela juntos. Depois teve outras oficinas que a gente foi fazendo. Sim, tu tá direto, né? Tu é uma das que vem praticamente em todas. Batendo carteirinha, né? Direto, né? E tu vem com essa frequência, o que te motiva mais, tu acha, a participar tanto? Assim? A motivação que me faz eu vir na Pipocando é justamente o contato com as mulheres empreendedoras, né? A maioria do pessoal, eles não tem muito... Eles têm ideias, mas a parte de meio ambiente, no caso que eu também trabalho, não tem tanto conhecimento, então ali a gente acaba tendo muitas trocas, né? Assim como várias outras pipocas que tem por aí, que cada uma que chega, uma acaba complementando a outra, né? Uma acaba trabalhando com a outra, então indico 100% participar. Que joia! Pra mim, assim, eu gosto muito, e também não só além do network, tu cria muitas amizades aqui, né? Sim, isso é verdadeiro, isso é muito verdadeiro, as amizades. Denise, deixa um recado para quem está nos assistindo de algo que funciona na Econise e que tu poderia dar como sugestão para que possam pôr em prática também. O que a gente trabalhou aqui bastante foi a questão de visitas, a questão de atendimento ao cliente e o atendimento diferenciado. Né, o atendimento com qualidade e mostrando que o cliente realmente é importante, né? Então essa seria a principal dica que eu deixaria para o pessoal e acho que era isso, né, Grazi? Muito obrigada, é isso aí. Ótimo atendimento para todos, então. Agradecida. Obrigada, até. Até.